Boa noite a todos presentes. Com a presença de Deus, iniciaremos a 12ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Carlos Alberto dos Santos. Presente. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Cristiana Aparecido Braga. Presente. Elvis Peterson Moreira Pissarro. Presente. Gladys Regiane Lagman Nardes. Jefferson Gomes de Oliveira. Presente. Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Presente. Tatiane Cristina Ferraz. Presente. Convido o nobre vereador Jefferson Gomes de Oliveira para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos. Vou fazer a leitura de Provérbios 19, 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Amém. Amém. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3, a linha A e M, e artigo 163, inciso 3 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requerer ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. A ata da 11ª sessão ordinária, realizada no dia 16 de abril de 2025, está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei. Sim, desculpa. Pedido de dispensa do vereador, com a palavra Tati Ferraz. Requer a dispensa do projeto de lei substitutivo número 1 de 2025 do Legislativo, projeto de lei complementar número 6 de 2025 do Legislativo, projeto substitutivo 02 de 2025 ao projeto de decreto legislativo 1 de 2025, por se tratar de ser muito técnico e extenso, que já foi lido na sessão passada, só foi alterado, complementando o que se encontra na íntegra no site da Câmara Municipal. O projeto está em votação. O projeto está aprovado. A dispensa da leitura do projeto substituído 1/2025 ao projeto de lei complementar número 6/2025, legislativo, do projeto substitutivo 2/2025 ao projeto de decreto legislativo número 1/2025. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 014/2025, de 16 de abril de 2025. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, tenho a honra de encaminhar Vossa Excelência para ser apreciado pela Igreja Casa de Leis Salto Piraporense o presente projeto de lei que visa regulamentar o uso temporário de via pública denominado parklet, com fins de incentivar as atividades de comércio e de serviço. Tal regulamentação permitirá à administração coibir abusos sem, contudo, inibir atividades empresarial e geração de empregos. Tal propositura
acompanha a tendência das cidades paulistas em implantar parklets e incrementar o comércio local. Respeitosamente, Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 014/2025, de 16 de abril de 2025, regulamenta a instalação e uso de extensão temporária de passeio público denominada parklet e dá outras providências. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal da cidade de Salto de Pirapora, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Considera-se parklet a ampliação do passeio público realizada por meio de implantação de plataforma sobre a área antes ocupada pelo leito carroçável da via pública, equipada com bancos, foreiras e mesas, cadeiras, guarda-sóis, aparelhos de exercícios físicos, paraciclos ou outros elementos mobiliário, com função de recreação ou de manifestações artísticas. Parágrafo único. O parklet, assim como os elementos neles instalados, serão plenamente acessíveis ao público, vedada em qualquer hipótese a utilização exclusiva por seu mantenedor. Artigo 2º. A instalação, manutenção e remoção do parklet dar-se-á por requerimento de pessoas física ou jurídica de direito privado. O pedido de instalação e manutenção de parklet será instaurado na secretaria competente. Parágrafo 1º. Tratando-se de pessoa física, o pedido deverá ser instruído como: 1. Cópia do documento de identidade. 2. Cópia de inscrição do cadastro de pessoa física ou CPF. 3. Cópia de comprovante de residência. Parágrafo 2. Tratando-se de pessoa jurídica, o pedido deverá ser instruído com: 1. Cópia do registro comercial, certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado ou cartório de registro civil de pessoas jurídicas, ato constitutivo e alterações subsequentes, leis instituidora ou decreto de autorização para funcionamento, conforme o caso. 2. Cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ou CNPJ. Artigo 4º. O pedido será instruído ainda com o projeto de instalação que apresente os seguintes elementos: planta inicial do local e fotografia que mostrem a localização e esboço da instalação, incluindo sua dimensão aproximada, imóveis confrontantes à largura do passeio público existente, a inclinação transversal do passeio, bem como todos os equipamentos e mobiliários instalados no passeio nos 20 metros de cada lado do local do parklet proposto. 2. Descrição dos tipos de equipamentos que serão alocados conforme previsto no artigo 2º desta lei. 3. Descrição do atendimento aos critérios técnicos de instalação, manutenção e retirada do parklet previstos nessa lei e na legislação aplicável. Parágrafo 1º. O projeto de instalação deverá atender às normas técnicas de acessibilidade às diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo e pelo Departamento de Trânsito e Transporte, bem como aos seguintes requisitos. Primeiro, a instalação não poderá ocupar espaço superior a 2,20 metros de largura, contando a partir do alinhamento das guias por 10 metros de comprimento em vagas paralelas ao alinhamento de calçada, ou de 4,40 metros por 5 metros de comprimento e vagas perpendiculares ou 45 graus do alinhamento. Segundo, a instalação não poderá ter qualquer tipo de fixação no solo maior que 12 centímetros, ou provocar qualquer tipo de dano ou alteração no pavimento que não possa ser reparada pelo responsável pela instalação do parklet. 3.
a instalação só poderá ocorrer em local antes destinado ao estacionamento de veículo ou outros locais, sob análise da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, sendo vedada em locais onde haja faixa inclusiva de ônibus, ciclovias ou ciclofaixas. 4. O parklet somente poderá ser instalado em via pública com limite de velocidade de até 50 km por hora e com até 8,33% de inclinação longitudinal. 5. O parklet deverá ter proteção em todas as faces voltadas para o leito carroçável e somente poderá ser acessado a partir do passeio público. 6. O parklet deverá estar devidamente sinalizado, inclusive com elementos refletivos. 7. As condições de drenagem e de segurança do local de instalação deverão ser preservadas. 8. Remoção de interferências poderão ser aceitas e indicadas, ficando a cargo do responsável pela manutenção, instalação e retirada do parklet, todos os custos envolvidos em remanejamentos de equipamentos existentes e sinalizações necessárias. Parágrafo 2. O parklet não poderá ser instalado com locais que obstruam o trânsito, bem como à frente ou de forma a obstruir guias rebaixadas, equipamentos de combate a incêndios, rebaixamentos para acesso de pessoas com deficiência, pontos de parada de ônibus, pontos de táxis, faixa de travessia de pedestre e nem poderá acarretar a supressão de vagas especiais de estacionamento nos termos das diretrizes expedidas pelo Departamento de Trânsito e Transporte. Parágrafo 3º. Será incentivada a associação entre a instalação de parklets e equipamentos para estacionamento de bicicleta do tipo paraciclo. Artigo 5º. Caberá à Secretaria de Planejamento e Urbanismo regulamentar as formas de atendimento ao interesse público e a convivência do pedido de instalação dos parklets. Artigo 6º. Caberá à Secretaria de Planejamento e Urbanismo competente definir o termo de cooperação para instalação, manutenção e remoção do parklet, a qual caberá definir a atualização de será o modo precário, sem qualquer indenização ou direito a requerente na situação de encerramento da autorização, seja pedido ou determinação do poder público. Artigo 7º. Será permitida a colocação de uma placa com área máxima de 0,15 decímetros quadrados e instalada a uma altura máxima de 1,10 metro do nível da calçada para exposição de mensagem indicativa de cooperação em cada parklet instalado. Parágrafo 1. A placa com mensagem indicativa da cooperação deverá conter as informações sobre cooperante e os dados da cooperação celebrada assim consideradas. O nome do cooperante em caso de pessoa física ou em caso de pessoa jurídica. São sua razão social, o nome fantasia, sendo admitida a referência a seus produtos, serviços e endereço eletrônico. Parágrafo 2º. Não será permitida a utilização de elementos tais como logotipo, imagens, fotos, pintura, texto e apliques nos parklets, com fins promocionais ou publicitários que visem chamar a atenção da população para ofertas. Parágrafo 3º. Em nenhuma hipótese as placas indicativas de cooperação serão luminosas. Parágrafo 4º. O proponente e mantenedor do parklet deve instalar em local visível junto ao acesso do parklet uma placa com dimensão mínima de 20 centímetros por 0,30 centímetros para exposição de seguinte mensagem indicativa. Este é um espaço público acessível a todos. É vedada em qualquer hipótese sua utilização exclusiva, inclusive por seu mantenedor. Artigo 8º. Na hipótese de qualquer solicitação de intervenção,
por parte da Prefeitura, obras na via ou implantação de desvio de tráfego, restrição total ou parcial ao estacionamento no lado da via, implantação de faixa exclusiva de ônibus, bem como em qualquer outra hipótese de interesse público. O mantenedor será notificado pela Prefeitura e será responsável pela remoção de equipamento em até 72 horas com a restauração do logradouro público ao seu estado original. Parágrafo único. A remoção de que trata o caput não gera qualquer direito ou reinstalação, relocação ou indenização ao mantenedor. Artigo 9º. O abandono ou desistência pelo mantenedor não dispensa a obrigação de remoção e restauração do logradouro público ao seu estado original. Artigo 10. A presente lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo no que couber. Artigo 11. Os recursos necessários para atender às despesas com execução desta lei correrão através de verbas próprias consignadas em orçamento. Artigo 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei complementar legislativo número 007/2025, de 22 de abril de 2025. Excelentíssima Senhora Presidente, tenho a honra de encaminhar Vossa Excelência para ser apreciado por essa Egrégia Casa de Leis de Salto de Pirapora o presente projeto de lei que visa regulamentar as parcerias público-privada no município de Salto de Pirapora. A Câmara Municipal de Salto de Pirapora não se furtará a prestar sua competência legislativa para regulamentar as concessões em forma de parcerias no seu conceito mais moderno de administração pública. Assim, certa de que o presente projeto de lei complementar receberá a acolhida e aprovação dos excelentíssimos senhores vereadores. Subscrevo-me apresentando meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Salto de Pirapora, 22 de abril de 2025. Tatiane Cristina Ferraz, vereadora. Projeto de lei complementar número 007/2025, legislativo. De 22 de abril de 2025. Institui o Programa Municipal de Parcerias Público-Privada do município de Salto de Pirapora e da outras providências. A Câmara Municipal de Salto de Pirapora, no Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o disposto no inciso 1, 7 e 16 do artigo 31 da Lei Orgânica Municipal, concomitante com o artigo 131 do Regimento Interno. Faz saber que ela aprova a seguinte lei complementar. Capítulo 1. Das disposições preliminares, artigo 1º, fica instituído no âmbito do município de Salto de Pirapora o Programa de Parcerias Público-Privada, PPP, destinado a fomentar, coordenar, regular e fiscalizar a atividade de agentes do setor privado, os quais, na condição de parceiros da administração pública, venham a atuar no implemento das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do município e ao bem-estar coletivo. Artigo 2º. A parceria público-privada é um contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Parágrafo 1º. Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei número 8.987/95, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniárias do parceiro público, parceiro privado. Parágrafo 2º. Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra
ou fornecimento de instalação de bens, de acordo com o estabelecido na Lei Federal número 11.079/2004, de 30 de dezembro de 2004. Artigo 3º. A PPP observará as seguintes diretrizes. Primeiro, eficiência no cumprimento das finalidades do programa, com estímulo à competitividade na prestação de serviços e à sustentabilidade econômica de cada empreendimento. 2. A necessidade de vantagem econômica e operacional da proposta para o município e a melhoria da eficiência no emprego de recursos públicos, relativamente a outras possibilidades de execução direta e indireta. 3. Respeito aos interesses e diretos dos destinatários dos serviços dos agentes privados incumbidos de sua execução. 4. Indelegabilidade das funções política, normativa, controladora, fiscalizadora do exercício do poder de política ou regulação e outras atividades exclusivas do poder público. 5. Universalização de acesso a bens e serviços essenciais. 6. Transparência e publicidade dos procedimentos e decisões. 7. Responsabilidade fiscal na celebração e execução dos contratos. 8º. Responsabilidade social e ambiental. 9º. Repartição objetiva de risco entre as partes. E 10º. Qualidade e continuidade na prestação dos serviços objeto da parceria. Parágrafo único. Para efeito desta lei, são atividades de interesse público suscetíveis de delegação aquelas inerentes à administração pública municipal, direta ou indireta, tais como a gestão e prestação de serviços públicos, de obras públicas ou de bens públicos, para cuja efetivação existe interesse de colaboração da iniciativa privada. Artigo 4º. Pode ser objeto de parceria público-privada: 1. A delegação total ou parcial da prestação ou exploração de serviço público, precedida ou não de execução de obra pública, incluindo-se saúde, educação, iluminação pública e infraestrutura, compreendido a implantação e operação de distritos industriais. 2. O desempenho de atividades de competência da administração pública, precedido ou não de execução de obras públicas. 3. A execução e ampliação de reforma de obras para a administração pública, bem como de bens ou equipamentos ou de empreendimento público, de terminais e vias públicas, incluídas a receber em delegação da União ou de outro ente federado, conjugada à manutenção e exploração, ainda que sob regime de locação ou arrendamento, e a gestão destes, ainda que parcial, incluída a administração de recursos humanos, materiais e financeiros voltado para o uso público em geral. Quarto, a exploração de direitos de natureza imaterial de titularidade do município, tais como marca, patentes, bancos de dados, métodos e técnicas de gerenciamento e gestão. Artigo 5º. São instrumentos para a execução do programa de parcerias públicas-privadas. Primeiro, a garantia à iniciativa privada do direito de propor à administração pública municipal projetos de parceria que compreendam a execução de atividades de interesses públicos mútuo regulamentado por decreto. 2. Os projetos de financiamento privado e os planos de viabilidade econômica das parcerias. 3. Os créditos e fundos orçamentários destinados ao apoio econômico financeiro das parcerias. 4º, os contratos administrativos, os contratos privados, os convênios de cooperação, os consórcios públicos, os contratos de programa e os atos unilaterais que possuam ser firmados pela administração pública municipal, tendo como objeto a delegação à iniciativa privada da gestão
e prestação de atividades de interesse mútuo. 5. A criação de sociedade de propósito específico. 6. A regulação administrativa e econômica de interesse público suscetíveis de parcerias. Capítulo 2. Do Conselho Municipal Gestor de Programas de Parcerias Públicas-Privadas. Artigo 6º. Fica criado o Conselho Gestor de Programas de PPP Salto de Pirapora, órgão superior de caráter normativo e deliberativo, vinculado ao gabinete do prefeito com competência para 1. Definir os serviços proprietários para execução no regime de parceria público-privada. 2. Aprovar os projetos e deliberar sobre sua inclusão no programa PPP Salto de Pirapora. 3. Disciplinar os procedimentos para elaboração desses contratos. 4. Autorizar a abertura de licitação e aprovar seu edital. 5. Apreciar os relatórios de execução dos contratos, opinando sobre qualquer caso de alteração, revisão, rescisão e prorrogação ou renovação. 6. Deliberar sobre política tarifária, reajustes, conceitos e metodologias, equilíbrio econômico, financeiro e casos omissos próprios de contratos vinculados ao programa PPP Salto de Pirapora. Artigo 7º. Compõe Conselho Gestor de Programa PPP Salto de Pirapora. 1. Secretário de Negócios Jurídicos. 2. Secretário de Administração. 3. Secretário Municipal relacionado a PPP, proposta ou aprovada. 4º. Um membro indicado pelo Poder Legislativo. Parágrafo 1º. Caberá ao prefeito indicar, além dos membros de conselho, o presidente. 2º. Parágrafo 2º. Os membros poderão ser substituídos por representante integrantes da administração pública municipal que sejam por eles indicados. Parágrafo 3º. Participarão das reuniões do Conselho Gestor por convocação do seu presidente na condição de membros eventuais com direito a voz e voto. Os demais titulares das secretarias municipais, conforme interesse direto em determinado projeto de parceria, justificado o vínculo temático entre o objeto deste e o espectro campo funcional da participante. Parágrafo 4º. O Conselho Gestor contará com a assessoria técnica de servidores municipais especialmente designados para a função que constituirão a unidade de PPP sob a coordenação da Secretaria de Negócios Jurídicos, podendo ainda contratar a prestação de serviços de consultores independentes. 5º. Os membros indicados conforme o inciso 6 do caput deste artigo terão única e exclusivamente participação opinativa dentro do Conselho Gestor, não sendo atribuídas de nenhuma forma as questões decisórias elencadas no artigo 6º desta lei. Artigo 8º. O regime interno do Conselho Gestor de Programa Parcerias Público-Privada será homologado por decreto municipal. Parágrafo 1º. O regimento interno do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privada disporá sobre o seu funcionamento e indicará necessariamente a forma, os meios e os prazos de divulgação, recebimento e resposta de comentários, dúvidas ou críticas de todos os interessados. Parágrafo 2º. A participação no Conselho não será remunerada, sendo considerado serviço público relevante, o qual será certificado pelo prefeito municipal ao final de cada projeto concluído. Capítulo 3 do processo de deliberação dos projetos. Artigo 9º. O projeto de parcerias que trata esta lei serão aprovados mediante processo administrativo deliberado prévios perante o Conselho Gestor do Programa PPP Salto de Pirapora, que compreenderá a seguinte fase: 1. Proposição dos projetos pelo parceiro privado ou sua apresentação pela própria administração municipal. 2. Análise da viabilidade do projeto. 3. Deliberação.
Parágrafo único. Quando os projetos forem de iniciativa da administração pública, estes terão início através de chamamento público. Artigo 10. A proposição do projeto de parceria por procedimento de manifestação de interesse, PMI, ou por meio de manifestação de interesse da iniciativa privada, MIP, deverão conter 1. A indicação expressa de nome e das qualificações pessoais de seus proponentes. 2. A indicação dos autores do projeto. 3. Especificações gerais sobre a viabilidade econômica, financeira e importância social e política do projeto. 4. Análise dos riscos inerentes ao desenvolvimento do projeto e especificação de sua forma de divisão entre a administração pública municipal e o proponente. 5. Se o projeto envolver a realização de obras, os traços fundamentais do projeto básico. 6. Parecer jurídico sobre a viabilidade do projeto nos termos da legislação federal e municipal vigente. 7. Todos os demais documentos que proponente entender sejam fundamentais à deliberação sobre o projeto. Parágrafo único. As determinações desse artigo aplicam-se tanto no caso do proponente ser representante de órgão, entidade ou agente da administração pública, como no caso do proponente pertencer à iniciativa privada. Artigo 11. Caberá ao Conselho Gestor do Programa PPP Salto de Pirapora, consideradas as variáveis técnicas econômica, financeira, social e política do projeto, decidir sobre o pedido de sigilo do conteúdo de propostas de modo fundamentado. Artigo 12. Finalizado o procedimento, o Conselho Gestor de Programa PPP Salto de Pirapora deliberará por voto de maioria absoluta de seus membros, a aprovação do projeto tendo presidente direto ao voto de qualidade. Artigo 13. A relação de projetos inserido ao âmbito do Programa de Parcerias Públicos-Privadas por intermédio do Conselho Gestor será estabelecida e aprovada mediante decreto municipal, contendo as definições de seu projeto e justificativa quanto à sua inclusão. Capítulo 4 do Fundo Municipal Garantidor de Parcerias. Artigo 14. Fica autorizada a criação do Fundo Municipal Garantidor dos Projetos de Parceria Público-Privada, FGPP, destinado a viabilizar e conferir sustentabilidade ao programa PPP Salto de Pirapora e a prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos municipais em virtude das parcerias de que trata-se esta lei. Parágrafo único. O órgão gestor do FGPP será Secretarias de Finanças. Artigo 15. O patrimônio do FGPP será composto pelas seguintes fontes de recurso. 1. Dotações orçamentárias específicas e créditos adicionais. 2. Receitas patrimoniais decorrentes de a. Produto de alienação de bens móveis e imóveis. B. Proveniente dos resultados das parcerias com o setor privado, seja qual for sua modalidade. C. Receita extra-orçamentárias. Terceiro, transferências de ativos não financeiros. Quarto, transferência de bens móveis e imóveis. Quinto, contribuições e doações de entidades públicas e privadas. Sexto, rendimentos de aplicações no mercado financeiro. Sétimo, repasses da União e outros entes federados mediante convênio ou consórcio. Oitavo, ações sociedade de economia mista municipal, excedentes ao necessário para a manutenção do seu controle pelo município ou com outros direitos com valor patrimonial. 9. Outros recursos a eles destinados compatíveis com sua finalidade. Parágrafo único. Fica autorizado a administração municipal dispor sobre os bens e direitos que venham a constituir o FGPP, podendo onerar, alienar, penhorar, afetar, permutar, transigir, prestar fiança
hipotecar, prestar garantia real ou outra modalidade de ajuste para fins de constituição de garantias de projeto de parcerias público-privada. Artigo 16. A garantia do FGPPP será prestada nas seguintes modalidades. 1. Fiança sem benefícios de ordem para o fiador. 2. Penhor de bens móveis ou direitos integrantes do patrimônio do FGPPP sem transferência de posse de coisa empenhada antes da execução da garantia. 3. Hipoteca de bens imóveis do patrimônio do FGPPP. 4. Alienação fiduciária permanecendo a posse direta dos bens como FGPPP ou com agente fiduciário por ele contratado antes da execução da garantia. 5. Outro contratado que produzam efeito de garantia, desde que não transfiram a titularidade ou posse direta dos bens aos parceiros privados antes da execução da garantia. 6. Garantia real ao pessoal vinculado a um patrimônio de afetação constituído em decorrência da separação de bens e direitos pertencentes ao FGPPP. Artigo 17. O FGPPP poderá emprestar contra garantias a seguradoras, instituições financeiras e organismo internacional que garantirem o cumprimento das obrigações pecuniárias dos cotistas em contratos de parcerias público-privada. Artigo 18. Observada a legislação pertinente, fica a administração pública autorizada a acontecer garantias para cumprimento de obrigações assumidas pelo parceiro privado de contratos de parceria público-privada limitada aos valores por ele efetivamente investido na realização do respectivo objeto. Parágrafo 1º. Na apuração do limite a que se refere o caput, não serão considerados desembolsos superiores aos estabelecidos no contrato de parceria público-privada. Segundo, as garantias oferecidas pela administração pública ao parceiro privado estarão vinculadas à eventualidade de inadimplemento ou modificação unilateral do contrato por parte do parceiro público ou a alteração nas condições de execução do contrato que configurem situação de força maior. Artigo 19. O contrato de parceria público-privada poderá prever que os empenhos relativos às contraprestações devidas pela administração pública possam ser liquidados em favor da instituição que financiou o projeto da parceria. Parágrafo único. O direito decorrente da aplicação do disposto no caput limita-se à habilitação para receber diretamente o valor verificado pela administração pública na fase de liquidação. Artigo 20. Para o cumprimento das condições de pagamento originárias do contrato administrativo decorrente de parceria público-privada, será admitida a vinculação de receitas e instituição ou utilização dos fundos especiais, desde que previsto em lei específica, observando o disposto no artigo 167, no inciso 4 da Constituição Federal. Artigo 21. Para a concessão de garantia adicional ao cumprimento das obrigações assumidas pela administração pública, fica o município autorizado a alocar recursos em fundo especial ou imobiliário de incentivo a parcerias públicos-privadas na forma que dispuser lei específica. Parágrafo 1º. A alocação de recursos a que se refere o caput poderá ser realizada com os seguintes recursos públicos. Primeiro, a dotação consignada no orçamento de créditos adicionais. Segundo, transferências de ativos não financeiros. Terceiro, transferência de bens móveis e imóveis, observando o disposto em lei. No parágrafo 2º, a alocação de recursos em fundo fecundiário mediante a transferência de ações de companhias estatais
ou controladas pela administração pública, nos termos do parágrafo 2, no inciso 2 do parágrafo 1 deste artigo, para não poderá acarretar a perda do controle acionário pelo Estado. Parágrafo 3º. A garantia a que se refere o caput poderá ser vinculada a favor de quem financiar o projeto de parceria até o valor efetivamente financiado. Parágrafo 4º. Os saldos remanescentes dos fundos fiduciários ao término dos contratos de parceria público-privada serão reutilizados em outros projetos na forma deste artigo ou sucessivamente revertido ao patrimônio do ente que integralizou os respectivos recursos. Capítulo 5 das disposições finais. Artigo 22. Fica autorizada a administração pública municipal firmar com outros entes públicos contratos administrativos, contratos privados, convênios de cooperação, consórcios públicos, contratos de programas e atos unilaterais com o objetivo de gestão, delegação da gestão e prestação de atividades de interesse público mútuo. Artigo 23. As parcerias públicas-privadas municipais regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo das regras gerais previstas nas leis federal número 11.079 de 2004 e na estadual número 12.234/05, entre outras normas aplicáveis, sobretudo no que se refere às licitações e contratos. Artigo 24. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 25. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Tatiane Cristina Ferraz, vereadora. Mensagem justificativa do projeto de lei número 001/2025, legislativo, de 25 de março de 2025. Senhoras vereadoras e senhores vereadores, tenho a elevada honra de cumprimentá-los e ao ensejo apresentar-lhes o presente projeto de lei que dispõe sobre a denominação de estrada vicinal no bairro Morro Branco, em nosso município. Sebastião Franco de Godoy veio para Salto de Pirapora em março de 1976, residindo neste município até 1996. Foi agricultor, cultivando feijão e milho. Fazia doação de parte de sua plantação de feijão para as primeiras famílias do bairro Cafundó. Um dos primeiros habitantes a desenvolver o comércio de fertilizantes informal da cidade, que surgiu através de sua vontade em fazer com que todos os pequenos agricultores tivessem acesso ao adubo químico, pois naquela época era utilizado o adubo orgânico, criado posteriormente à agropecuária Godoy. A utilização do adubo químico fez a produção de grãos por hectare aumentar significativamente para os pequenos produtores na ocasião. Isso foi um marco na história de sua trajetória, enquanto morava em Salto de Pirapora. Após sua partida, continua sendo lembrado por familiares e amigos, com muito carinho e afeto. Esperando que o projeto seja acolhido pelos nobres pares que compõem esta Casa de Leis, subscrevo-me reiterando dos mais elevados protestos e de estimas consideração. Sala de Sessões, 25 de março de 2025. Elvis Peterson Moreira Pissarro, vereador. Projeto de Lei número 001/2025. Legislativo, de 25 de março de 2025, dispõe sobre denominação de estrada vicinal no bairro Morro Branco e da outras providências. A Câmara Municipal de Salto de Pirapora, no estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, em conformidade com o disposto no inciso 1º do artigo 31 da Lei Orgânica do Município, concomitantemente com o artigo 131 do Regimento Interno, faz saber que ela aprova a seguinte lei:
Artigo 1º. A estrada vicinal SLR 131, localizada no bairro Morro Branco, município de Salto de Pirapora, que inicia na estrada vicinal Maria das Dores de Almeida, antiga SLR 404, terminando sem saída, próxima ao Recanto Vale Verde, passa a ser denominada doravante como estrada vicinal Sebastião Franco de Godoy. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor a partir de sua data de publicação. Salto de Pirapora, 25 de março de 2025. Elvis Peterson Moreira Pissarro, vereador. Requerimento 067/2025. Requerimento de autoria da vereadora Gladys Regiane Legman Nardes. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a instalação de guarda-corpo de proteção nas passagens asfálticas sobre o córrego existente na rua Roque Martins Fogaça e rua Manuel de Souza, respectivamente nos bairros Jardim Paulistano e Jardim Bandeira. Justificativa. As ruas citadas possuem intenso tráfego de pedestres ao longo do dia e à noite. A falta de proteção nas passagens aumenta o risco de acidentes de pessoas caindo no córrego, principalmente crianças e idosos. Solicito que esta medida seja posta em prática com a brevidade que o assunto requer. Sala de Sessões, 22 de abril de 2025, Gladys Regiane Legman Nardes, vereadora. O requerimento número 67/2025, de autoria da vereadora Gladys Regiane Legman Nardes, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 068/2025. Requerimento de autoria do vereador Cristiano Aparecido Braga. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária, aumentar a fiscalização contra motoristas e embriagados no tráfego na rodovia Francisco José Ayub, especialmente na área de bares existente próximo na nova Santa Casa de Misericórdia. Justificativa. Atualmente, a rodovia citada tem sido palco de inúmeros acidentes, muitos deles fatais. O consumo de álcool por motoristas que trafegam na estrada certamente contribui para esses trágicos desfechos. É necessário a incrementação do uso de bafômetros para coibir que irresponsáveis bebem e depois dirijam, colocando todos os riscos de vida. Assim, solicito que a Prefeitura tome as devidas ações para colocar a ideia em prática no menor prazo possível, com a importância que o assunto requer. Sala de Sessões, 22 de abril de 2025, Cristiano Aparecido Braga, vereador. O requerimento 68/2025, de autoria do vereador Cristiano Aparecido Braga, está em discussão. Com a palavra o vereador Braga. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou falar um pouco desse requerimento aí. Primeiramente, dar um parabéns para a Polícia Militar, que está fazendo um serviço muito bom em Salto. Essa semana eu vi o serviço deles e está de parabéns. Então, o requerimento é o seguinte. Eu, 18 anos de guarda, eu até peguei muito acidente de Pilar para cá, para Salto. E eu não vou falar todos, mas dois que chamou muita minha atenção. Foi um carro com 4 pessoas, uma família, que foi para Sorocaba fazer um passeio e voltou. E um bêbado, vindo de Pilar para cá, matou 2 no carro. Matou o pai e a mãe. E deixou o filho e a filha. E eu fui lá na tenda de ocorrência, peguei o rapaz, lotado de cerveja, e vinha vindo de uma chácara, na Quinta de Pirapora. Então não é só bar, chácara também. Então precisa de fiscalização pesada nessa rodovia. E o outro foi Vila do Tonhão, um acidente. Cheguei lá também, um nenezinho de 1 ano, morto no carro, cadeirinha. A bancada foi tão grande que matou o nenê. E uma mulher bêbada. E essa mulher é de Salto. Segunda pessoa que ela mata nessa rodovia. Então, foi presa, saiu da cadeia, bebeu de novo e matou de novo. Então, eu nunca vi uma fiscalização pesada nessa rodovia. Tem que ter, tem muito bar.
Pegando daqui da estrada até Pilar, tem bar e tem chácara. Então, tem que fiscalizar. Tem que fazer uma operação pesado. Porque os caras enchem a cabeça de pinga lá e vêm e matam as pessoas. Como a pessoa não fosse nada. Então, eu queria que esse requerimento fosse para frente mesmo e funcionasse. Que a polícia viesse, rodoviária, colocasse uma operação, principalmente à noite. Só isso, pessoal. Obrigado. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 069/2025. Requerimento de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes. Requeira a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a complementação de iluminação pública na rua Paulo Roberto Lopes Guilherme, no Jardim América. Justificativa. A rua citada, que possui uma ampla área verde em um dos seus lados, é amplamente conhecida como ponto de venda de drogas, em alguns pontos que não possuem braço de luz. Os moradores do local reclamam intensivamente sobre os perigos decorrentes da escuridão que toma conta do local após o anoitecer, com a frequência de viciados e criminosos. É necessário que medidas efetivas sejam tomadas para aumentar a segurança da rua e de seus habitantes. Solicito que esta medida seja posta em prática com a brevidade que o assunto requer. Sala de Sessões, 22 de abril de 2025. Vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes. O requerimento 69/2025, de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 070/2025. Requerimento de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes. Requer a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a manutenção de sinalização asfáltica e de trânsito na rua Roque Martins Fogaça e rua Manuel de Souza, respectivamente nos bairros Jardim Paulistano e Jardim Bandeira. Justificativa. As ruas citadas que passam sobre o córrego existente na área estão completamente sem sinalização, aumentando o risco de acidentes e atropelamentos. Solicito que esta medida seja posta em prática com a brevidade que o assunto requer. Sala de Sessões, 22 de abril de 2025. Gladys Regiane Lagman Nardes, vereadora. O requerimento no 70/2025, de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 071/2025. Requerimento de autoria dos vereadores Elvis Peterson Moreira Pissarro e Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Requer a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo, através do setor competente, a instalação de academia de ginástica na área de lazer existente no bairro Fazendinha, próximo ao centro comunitário. Justificativa. Em função do bairro citado estar situado em zona rural do município, as infraestruturas de lazer que possam atender os munícipes da região são muito escassas. É imprescindível que o Poder Executivo olhe com mais cuidado para as opções de lazer nos nossos habitantes, aumentando a qualidade de vida de todos. Por essa razão, pleiteamos o referido benefício aos moradores. Sala de Sessão, 22 de abril de 2025. Elvis Peterson Moreira Pissarro, vereador, e Marcos Vinícius dos Santos Almeida, vereador. O requerimento 71/2025, de autoria dos vereadores Elvis Peterson Moreira Pissarro e Marcos Vinícius dos Santos Almeida, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 072/2025. Requerimento de autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida. Requer a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo, através do setor competente, a instalação de valeta de passagem de águas pluviais na rua Avelino Antunes Marques,
esquina com a rua Floriana de Oliveira Rosa, Jardim Avenida. Justificativa: a valeta citada encontra-se em estado precário e não está desempenhando adequadamente a sua finalidade de escoamento de água. Requeiro que essa medida seja tomada com a urgência que o assunto requer. Sala de Sessões, 22 de abril de 2025, Clodoaldo Soares de Almeida, Careca do Posto, vereador. O requerimento 72/2025, de autoria do vereador Careca do Posto, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. A palavra está livre. Com a palavra o vereador Braga. Boa noite a todos. Bom, pessoal, a turma quer saber sobre as viaturas. Perguntaram para mim na rua das viaturas. O que acontece que a viatura foi tirada da guarda? Então, na época, não sei que prefeito que é aí, gestão passada, deixou nós sem viatura, sem farda, sem nada. E eu fui cobrar o prefeito. Prefeito, tem que arranjar uma viatura, nem que seja pegar um golzinho da saúde para nós. Ele falou na época, ele falou para mim, não, Braga, eu vou comprar uma viatura de emergência. Daí ele comprou esse Corolla Cross, que para mim é uma porcaria. Porcaria para viatura. Entenda o que eu estou falando. Um mês, 2 câmbios quebrou. Um mês. Daí eu voltei e falei, Matheus, não tem como ficar com essa viatura. Não aguenta a puxada. Ela é um carro de luxo, mas para viatura, ela não presta. É porcaria que eu estou falando, não pode dizer. É bom para a gente passear, mas para viatura não. Eu ia passar no buraco, estourava a roda. Daí ele falou, nisso, chegou 4 Duster do governo. Daí, viatura quebrada lá. Como a viatura ela é custo próprio, não veio do governo, ele arrancou a viatura e passou para outro setor que estava precisando. Então, se é certo, eu não sei, mas nós hoje não precisamos de viatura, nós precisamos de guarda. Precisamos de guarda. Hoje tem 20 guardas. Saiu o Braga, saiu mais um. Então, estamos pouco guarda. O que eu precisava mesmo é de uma base móvel. Porque tem muita reclamação lá naquela Vila Nova, Pacaembu, né? Metropolitana. Se tivesse uma base móvel equipada, colocava lá uma base móvel. Colocava no Campo Largo. No centro, precisa de uma base móvel. Então, eu não vejo muito necessário brigar com essa viatura. Porque é uma viatura que só deu dor de cabeça para nós. Uma viatura que, câmbio automático, 2 meses de viatura. Um mês já estava começando ruim, daqui a pouco estragou as duas. Então, a minha resposta é essa. Eu não sou um cara honesto. Se é certo, é certo. Errado, é errado. Eu acho que a viatura, como foi custo próprio, ele arrancou, levou para outro setor, mas estamos com 4 viaturas lá, sem guarda para andar. Então, vai ter um concurso, foi chamado 9 pessoas. Espero que ele faça outro concurso para... A promessa é 60 homens. Então, é isso, pessoal. A viatura é bom, mas ela não serviu muito, porque ela é uma viatura de luxo. E para a guarda municipal tem que ser uma viatura câmbio normal e alta. Então, é isso. Minha resposta é sim. Obrigado. A palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário confirmar a presença dos vereadores. Presença confirmada. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Requerimento. Nós, vereadores abaixo assinado, solicitamos à mesa, depois do ouvido o plenário, seja submetido ao regime de urgência especial, o artigo 137 e com fulcro no artigo 139, no inciso 1, na linha B do Regimento Interno, o projeto de lei número 001/2025, legislativo, de 25 de março de 2025, que dispõe sobre a denominação de estrada vicinal no bairro Morro Branco e da outras providências. Requerimento assinado por 8 vereadores. Sala de Sessões, 23 de abril de 2025. Parecer número 17/2025, da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao projeto de lei número 001/2025, legislativo.
Projeto de Lei número 001/2025, Legislativo, de 25 de março de 2025, dispõe sobre denominação de estrada vicinal no bairro Morro Branco e da outras providências. O projeto de lei número 1/2025, legislativo, está em discussão. O projeto de lei número 1/2025 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O projeto de lei número 1/2025, legislativo, está aprovado. Parecer número 25/2025, da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao projeto de resolução número 001/2025, e parecer número 23/2025, da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável ao projeto de resolução número 001/2025. Projeto de resolução número 001/2025, de 8 de abril de 2025, dispõe sobre a doação sem encargos de bens imóveis à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora e da outras providências. O projeto de lei de resolução número 1/2025 está em discussão. O projeto de resolução número 1/2025 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O projeto de resolução número 1/2025 está aprovado. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 12ª sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontra gravada em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na secretaria desta Casa, para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos presentes e dos internautas que nos acompanham. Uma boa noite a todos.